Você se perguntou por que o trabalho pode ser tão pesado na vida de algumas pessoas? Já se perguntou por que às vezes sentimos uma sensação tão forte de angústia quando estamos em um momento que não gostamos no trabalho, em um trabalho também que não gostamos? Pois é, eu sou Marcos Alcântara e quero te ajudar a responder essas perguntas hoje. Tudo isso envolve o trabalho. O trabalho, ele tem uma função além daquilo que nós conhecemos, que é de renda. O trabalho também tem sua função psicológica. Mais especificamente, o trabalho consegue edificar em nós uma função de identidade social e também nos traz um prazer, uma satisfação com nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Primeiramente, sobre a identidade. Quando você está em algum tipo de função, em um trabalho, você exerce alguma atividade, você exerce alguma coisa, faz algo, produz algo. A capacidade de fazer aquilo reformula o modo com que você e eu nos vemos. Por exemplo, você já parou para pensar como às vezes pode ser muito difícil operar um caixa? Eu, por exemplo, não sei operar um caixa de supermercado ou afins, porque eu nunca realizei aquela atividade. Não faz parte da minha identidade pensar que eu tenho perícia para isso, que eu me identifico como um caixa porque eu não tenho técnica para tanto. Porém, tendo conhecimento de psicologia, faz parte da minha identidade ser um estudante de psicologia. Da mesma forma que para você também pode ser no seu trabalho. Aquilo que você faz é importante para a sua identidade, pois você consegue fazer aquilo. A sua capacidade de fazer aquilo é o que te traz um fator de identidade. Em segundo lugar, temos a questão social. Estar no trabalho envolve estar em um ambiente com pessoas, na maioria das vezes, não levando em consideração home office e afins, trabalhos à distância. Na maioria das vezes você vai lidar com pessoas, e pessoas que muitas vezes esperam algo de você. Da mesma forma, trazendo novamente o exemplo do caixa. O caixa está ali para exercer a função de caixa. As pessoas esperam ali aquele serviço, que aquela pessoa esteja ali para servir. Entende? Ou seja, isso também tem uma função na nossa mente de como nós nos percebemos, mais uma vez, com relação aos outros. Da mesma forma que eu e você entendemos isso com relação ao caixa, o próprio caixa entende o que é esperado dele. E além disso, nós temos a questão da satisfação. A satisfação com um trabalho é diferente de você achar o trabalho bom, estar em um momento bom no trabalho. O que eu quero dizer com isso? A satisfação envolve propósito. Propósito. Um significado, motivo para você estar fazendo aquilo. Não necessariamente precisa ser o dinheiro. Óbvio que nós queremos ser remunerados por aquilo que fazemos. Porém, também pode ser isso. A razão de você estar no trabalho, muitas vezes, envolve você ser remunerado. Pode envolver também, além disso, você gostar daquele trabalho. Um pedreiro, por exemplo, alguém que está fazendo engenharia, arquitetura, pode fazer aquilo porque gosta. Mesmo que a remuneração seja ruim, em alguns momentos, inclusive porque no Brasil tem muito disso, a remuneração não acompanha. Mas bem, mesmo que possa vir a ser ruim uma remuneração, haver esse propósito de ser aquilo que a pessoa gosta de fazer traz uma satisfação.
Mesmo que não haja um resultado imediato, a razão de fazer aquilo dá um propósito. E esse propósito dá a satisfação. Então nós temos esses três. Nossa satisfação com o trabalho, a nossa função social no trabalho e a nossa identidade autopercebida que se forma com o trabalho. É quando essas três coisas não estão sendo cumpridas, essas três funções, que o trabalho começa a pesar. Que a sensação de estarmos fazendo aquilo é como se fosse para nada. Principalmente quando não temos um propósito. Nós perdemos, além da satisfação, uma razão de fazer aquilo. Imagine o seguinte: estou em um trabalho, você mesmo pode ter passado por isso. Estou fazendo um trabalho em que eu não sou bem remunerado, estou em um lugar que eu não gosto daquilo que eu faço, daquilo que eu presto para as pessoas, eu não me sinto útil, por exemplo. Posso até trazer uma situação que ocorre muito costumeiramente no Japão, em que empresas que desejam demitir seus funcionários, que não desejam mais eles presentes no lugar, por N motivos, fazem simplesmente a prática de não darem serviço algum para aquele funcionário. A sensação de não ter utilidade é algo que acaba matando a pessoa por dentro, justamente porque ela perde essa função social. E além da função social, ela também perde a função da própria identidade, porque ela não produz nada, nada está sendo feito ali. E por muitas vezes a pessoa não tem um propósito de estar fazendo aquilo, né? Pode não ser o trabalho ideal dela, ela se sente mais angustiada ainda, não tem satisfação. Por isso, a pessoa acaba adoecendo, até mesmo de forma a adquirir transtornos psicológicos. Uma depressão, por exemplo, uma ansiedade. Porque, de fato, é adoecedor você estar em um trabalho em que você não encontra propósito naquilo, sabe? Outra coisa muito interessante também tá em um livro, um filme que seria do Adam Sandler, chamado Tratamento de Choque, que reforça muito, em um momento, reforça muito a ideia de que o trabalho ele tem essa função tão importante na nossa vida mesmo, na nossa mente, em que o personagem interpretado pelo Adam Sandler, o protagonista, ele está em uma sessão de terapia em grupo, feita ali por um profissional, claro, e o profissional pergunta a ele, se apresente, quem é você? Mais ou menos assim. E o Adam Sandler responde primeiramente o nome dele. E o profissional responde, eu não perguntei o seu nome. Mas logo em seguida, olha que interessante, olha que legal. Ele diz o quê? Como uma contra-resposta. Eu sou um funcionário de tal empresa, exerço tal função. Ou seja, logo após o seu nome, que é aquela coisa mais objetiva, quando perguntam quem é você, a segunda coisa que vem é o seu trabalho. Nesse caso do filme, era o trabalho. A função que você exerce. Porque, além de ser como você se identifica, é também como as outras pessoas costumam te identificar. E é aquilo que envolve um propósito. E muitas vezes o propósito ele tem um significado muito forte na nossa vida. Inclusive, eu já cheguei a falar sobre isso em um vídeo anterior, com relação à psicologia de desenvolvimento. Propósitos são importantes na nossa formação de personalidade. Bem, eu espero que eu possa ter ajudado, esclarecido um pouco com relação ao assunto. E se inscrevam, deem um like. Vou continuar postando vídeos relacionados a questões assim do cotidiano, questões diárias.
E é isso. Até a próxima.